Vamos agora ver o mês de junho, aspecto social e família. Social e família. De novo essa carta, vai parecer que é mentira, eu vou até te mostrar, olha isso, 6 de espadas, cara. Essa carta tá muito presente, por isso que eu te falo, é um ano de mudanças, assim, inquestionáveis na sua vida. Haverá muita mudança. Como eu falei, mudança emocional, mas nada impede que exista mudança física também, tá? Mas antes de começar a viajar na maionese, vamos ver todas as cartas que vão sair. Olha só, já te falo de cara que junho vai ser um mês mais desafiador, tá? Deixa eu marcar aqui que estamos em junho. No aspecto social e familiar, temos cartas aqui desafiadoras. Nós temos aqui esse 6 de espadas, nós temos pendurado 3 de espadas e aqui um 9 de espadas. Então assim, ó, a sensação que fica é que você vai lidar com alguma questão aí numa bolha próxima social. Eu ainda sinto que pode ser que seja mais familiar, que traga para você um pouco de realmente tristeza. Não tem como falar algo diferente. Vejo você passando por momentos de reflexão e eu vejo em muitos aspectos você pensando, poxa, mas será que eu contribuí de alguma maneira para que essa situação se agravasse ou que essa situação acontecesse? Será que eu poderia ter agido de uma maneira diferente com essa situação ou com essa pessoa, tá? Eu vejo aqui que provavelmente existe aqui a possibilidade, tá? De alguém realmente passar por uma situação bastante difícil, tá? Pode significar um problema de saúde de alguém? Também pode significar um problema de saúde. Eu vou te contar uma coisa que numa leitura já saiu pra mim. E na hora que saiu, eu não tive essa sensação que era referente a isso, tá? Mas eu fiz uma leitura outro dia para um primo meu, saiu essa carta aqui em relação ao pai dele, eu interpretei como realmente uma mágoa, mas essa carta foi literal. No caso do pai dele, ele teve um infarto e passou por uma cirurgia no coração, né? Então é sobre isso. Não tô falando que alguém vai infartar, não é isso, mas assim, pode representar alguma questão cardíaca? Pode. Que pode trazer alguma preocupação? Pode. Não sei relacionada a quem, mas também pode ser uma mágoa. Mas vale a pena, como isso foi algo que aconteceu e eu fiquei alerta, vale a pena dar o alerta também, tá? Então, que a gente pode fazer para lidar com uma situação dessa? Cara, vamos descartar possibilidades físicas, né? Como estão os seus exames cardíacos, como estão os exames do seu marido, os exames do seu filho, os exames das pessoas próximas. Então fica aí de alerta, de repente, faz um hemograma, como quem não quer nada, vê como é que estão os triglicérides, né? As coisas aí do coração e de uma maneira geral, cuidar desse aspecto, tá? Então fica a dica aqui. Mais do que qualquer outra mensagem que eu possa dizer, eu acho que essa mensagem é bastante relevante para mês de junho. Agora vamos ver finanças e trabalho. Finanças e trabalho para junho. Ok. Mais uma vez, volto a te dizer, um ano com muita satisfação financeira, tá? Você entra no mês de junho, talvez aqui com alguma preocupação, com despesas que você não estava esperando, tá? Só que rapidamente eu vejo que isso se reverte e você volta para sua estabilidade. A gente tem aqui um 10 de ouros. Então, se você tiver nesse mês alguma despesa inesperada, saiba que todo o dinheiro que você tiver gasto de repente de uma forma que você não tinha planejado, porque imprevistos acontecem, esse dinheiro voltará para você 10 vezes mais. Eu vou te falar mais, tá? Eu vejo que em junho, inclusive, pode ser que o fato de você estar bem financeiramente, porque você já vem num crescente no ano inteiro, pode fazer com que esse dinheiro que você tem a mais do que o normal traga felicidade. Junho, amor, aspectos que envolvem relações afetivas, relações de afeto, não necessariamente é uma relação
homem, mulher, tá? Vale sempre afirmar. Se for, eu vou sentir e vou falar. O que mais? Mas são muitas cartinhas. Mas eu vou aceitar as cartinhas. Olha, é aquilo que eu te falei, tá? Assim, quando eu faço a leitura, eu não quero que você crie uma energia baseada na expectativa das coisas negativas da leitura. Tente criar um espaço para que a vida se manifeste e que as informações que eu trago para você sirvam como ponte de estabilidade emocional ou espiritual. Isso é muito importante, tá? Vamos à leitura. A gente tem aqui um 4 de copas, que já vem nessa energia de junho de alguma coisa que você não está gostando de receber a notícia, ou que não está trazendo uma satisfação pessoal, está mexendo emocionalmente, é uma recusa, tá? Algo que você não aceita. A gente tem aqui um 8 de paus, a gente tem aqui um 7 de paus, uma imperatriz, torre, 7 de copas, tá? Então vamos lá, o que eu sinto aqui? Algo que traz insatisfação emocional e que você tem dificuldade de aceitar acontece, e rapidamente depois disso, quando eu falo rapidamente mesmo, 8 semanas, 8 dias, não vejo mais do que 8 semanas, tá? Começam a existir alguns tipos de conflitos em função de algo que aconteceu e que você teve dificuldade de aceitar. Esses conflitos vão trazer a necessidade, mais uma vez, de que você se posicione em relação a essas situações, tá? Como a gente está falando aqui de aspectos afetivos, provavelmente em relação a pessoas com as quais você tem relação de afeto. Pode falar de família também? Pode, não sinto que é sobre casal aqui, tá? Talvez essa situação de desgosto ou de desconforto esteja ligado a uma mulher, tá? Essa imperatriz aqui, apesar dela ser uma gestante e tudo mais, eu não sinto que seja uma mulher jovem, eu sinto que seja uma mulher mais madura. A gente tem em seguida uma torre e um 7 de copas. Então, assim, pode ser que algo aconteça relacionado a essa mulher que eu vejo como alguém mais maduro que traga essa instabilidade, porque junto com essa torre e esse 4 de copas, é alguma coisa que você não aceita, alguma coisa que traz desconforto e que você precisa se posicionar sobre. Por que eu falo que precisa se posicionar? Porque a gente tem um 7 de paus aqui, que é você delimitando espaços, tá? Então, assim, queridos, até aqui vocês chegam, daqui pra frente não. Isso te colocando num lugar de pé no chão. Não vejo mais você criando ilusões em relação a comportamentos dos outros. Eu vejo você realmente com o pé no chão. É como se você estivesse passando por mais um aprendizado em relação à vida. Tipo assim, cara, aprendi mais uma. Achei que nessa altura do campeonato não fosse aprender mais nada e tô eu aqui aprendendo mais uma sobre a vida, tá? Então, assim, junho eu diria pra você que é um mês que talvez traga um pouco mais de densidade. Nada, assim, pra criar um alerta, uma expectativa muito tendenciosamente negativa, mas pra criar aí uma predisposição emocional maior pra junho, tá? Isso pra mim tá muito claro. Vamos ver julho, aspecto social e família. Social e família de julho. Social e família de julho. Interessante, eu vejo que a sua família também muda o olhar em relação a você, tá? Julho, quer dizer, perdão, social e família. O que aconteceu no mês de junho, o que quer que seja aquele evento que trouxe aí algum aspecto de, sei lá, de, como que eu posso dizer, algum tipo de comprometimento, algum tipo de preocupação, tá, nesse mês anterior de junho, reverbera em julho, tá? A gente tem aqui um 8 de ouros, de novo o 3 de espadas e um as de espadas. Então, o que quer que seja que tenha acontecido no mês passado, é como se reverberasse um pouquinho em julho também, tá? Dá uma esticada, então, nessa sensação. Porém, com dedicação, eu vejo que você consegue contornar essa situação. Você vai ter um papel fundamental em o que quer que represente isso, porque eu vejo você sendo
a porta-voz, aquela pessoa que coordena, que dá início às conversas, que estimula para que as pessoas vejam as coisas de ângulos melhores, tá? Mais uma carta aqui para esse aspecto de julho. Uma carta, não milhares de cartas, tarô. Uma carta. Temos alguma informação? Muitas espadas, hein? Rei de espadas. Então, lembrando que em alguns momentos você vai precisar trazer essa, entre aspas, frieza de espadas para que as emocionalidades não tomem conta. Então, sabe quando acontece alguma coisa e tá todo mundo tipo, ai meu Deus, e agora você vai ser o cerne, o centro da questão, no sentido de botar todo mundo nos prumos de novo. Você vai ser a pessoa madura, aquela que é interlocutora, aquela que as pessoas, como que eu posso dizer? Aquela que as pessoas... Agora vamos ver julho, finanças e trabalho. Finanças e trabalho para julho. Nossa, que carta maravilhosa. De novo, um 7 de ouros. 9 de ouros. Muito doida. De novo, um 9 de ouros. Uau, 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 uau. Vamos lá, olha só. O que acontece aqui no mês de julho para finanças e trabalho, tá? Eu vejo você pensando em explorar novos horizontes. Lembra que eu te falei que tinha um lance de você tentar começar a empreender ou começar um novo negócio? Eu vejo você um pouco insatisfeita com a rotina do trabalho atual e buscando realmente situações que te deem, mais espaço para você olhar para outros lugares no aspecto profissional, tá? É uma carta que ainda me fala que você ainda está um pouco insegura de dar um passo a mais. Na próxima a gente tem, na sequência desse 2 aqui, a gente teria um 3 de paus, que mostra claramente você já num momento de expansão, de procurar, de realmente ousar sair desse lugar de conforto e já em busca de algo que faça mais sentido para você. Mas nesse 2 você já começa a procurar porque você não tem uma satisfação, tá? Esse 5 aqui de copas não me deixa mentir, que já existe um desgaste ou uma insatisfação. E você fica na dúvida, será que eu devo realmente dar um passo diferente, procurar algo diferente? Medo de arriscar e perder essa estabilidade aqui que você vem conquistando ao longo do tempo e que se estende, né, por todo esse ano. Porém, como consequência da gente, apesar de ter essa mini crise existencial, vamos dizer assim, profissional, a gente tem aqui uma carta do mundo como consequência final, como finalização desse processo. Então, independente das dúvidas ou das questões que você venha a ter nesse processo, saiba que o resultado será bastante positivo. Então eu vejo você dando um passo profissional, tá? Deixa eu ver assim se isso está relacionado a algum negócio próprio. Se está relacionado a algum negócio próprio, nossa, eu nem acabei de falar e... Com certeza, força e aquela cartinha que eu falo do casal. Isso aqui me diz o seguinte, Fabi. Pode ser que toda essa abundância financeira ou esse estado de mais tranquilidade financeira faça com que você e seu marido tenham vontade de empreender, tá? Então eu acho que será desafiador, mas será totalmente possível. Se você estiver pensando sobre isso nessa altura do campeonato, vale a pena você começar a planejar, tá? Já que você está nesse 2, para dar um passo no 3, que seria a sequência desse 2 de pausa aqui, para você começar a planejar de uma maneira mais concreta essa transição ou esse complemento, tá? A sua renda. Eu não vejo que complemento como se estivesse faltando algo não, bem pelo contrário, é justamente porque você está abundante que você está se permitindo pensar ainda mais alto, tá? Isso é muito bom. Vamos, Julho, amor. Julho, amor. Julho, aspectos afetivos. Julho, aspectos afetivos. Aspectos afetivos para julho. Aspectos afetivos para julho. Tá, vamos lá. A gente tem aqui um pajem de copas. A gente tem aqui os amantes. 2 de ouros. 10 de paus.
não tem nem como eu falar o contrário. O que que rola aqui? Mais uma vez, você se esforçando, se empenhando, tá? Para que a sua relação passe para um nível melhor. Mas eu sinto que nesse momento é como se você estivesse lá em cima e tivesse novamente uma pequena queda de rendimento ou performance, vamos dizer assim, se é que isso existe, na relação. E eu vejo você em alguns momentos se questionando, falando assim, poxa, mas quanto eu tô recebendo dessa pessoa para quem eu tô me dedicando há tanto tempo, tá? E aí você volta a ter aquele pensamento de escassez em alguns momentos, do tipo, vou dar só aquilo que eu tô entregando. Vou dar de maneira equilibrada, não vou me entregar tanto quanto seria o natural. Acontece que isso não é o seu natural, tá? Eu vejo você aqui num movimento de retração. Então, parando para pensar, parando para analisar, sentindo se realmente essa troca está sendo justa. E mais um outro detalhe aqui, nesse pajem de copas, existe a possibilidade, tá? Não é que vai, mas existe a possibilidade do seu coração se sentir abalado, abalado no sentido de atraído, tá? Mas pode ser que você tenha borboletinhas no estômago por alguém novo que chega de maneira inesperada na sua vida. Não quer dizer que você vai ter uma relação extraconjugal nem nada do gênero, mas pode ser que você preste atenção em alguém e fale, nossa, que pessoa interessante, sabe? E aí isso faz você questionar ainda mais profundamente se o que você está tendo no seu relacionamento faz realmente... Tem algo mais em que eu possa ajudar? Isso é a Siri, é meu celular querendo interferir. Foi o que eu pensei. Não, Siri. Siri, pode descansar, obrigada. É a Siri do celular interferindo na leitura. Foi o que pensei, nem sabe o que pensou. Então, o que acontece aqui? É você enxergando as coisas de outro ângulo. E você pensando assim, caramba, é uma sensação, como que eu vou te explicar? Será que eu devo continuar investindo nessa relação? Será que eu dou vazão para isso que eu tô sentindo? Eu vejo você um pouco assim, tendo que escolher um caminho, tá? E não vejo como algo leviano, eu vejo como um sacode, assim. Não só na relação, mas um sacode do tipo, você olhando para a relação e pensando, tá, onde essa relação vai me levar efetivamente, tá? Beleza? Vamos ver aqui agosto, social e família. Agosto, social e família. Agosto, social e família. Nossa, que maravilhoso. Agosto, social e família. Nossa, carta voando, hein? Caraca! E o 3 de copa, o 3 de paus vem. É a sequência daquele 2 que eu acabei de falar. Olha que beleza. Então vamos lá. A gente tem aqui o mundo. Um 10 de copas. Isso aqui, meu, é a perfeição da perfeição. Vamos dizer, aquela alegria de filme de sessão da tarde, da família margarina, tudo perfeito e organizado. E com esse 3 aqui de paus. Então, assim, de alguma maneira, você vai se sentir extremamente realizada, extremamente feliz e com coragem de dar passos para lugares ou situações que você, como que eu posso dizer aqui, não teria coragem numa situação tradicional ou um tempo atrás, tá? Achei que eu tinha bebido uma formiga, mas não bebi não. Alô? Olha aqui essa carta que legal. Você olhando aqui, ó, de outras para outras oportunidades, querendo explorar novas perspectivas. Eu gosto muito dessa carta porque você fica dando as costas para aquilo que não faz mais sentido para você, tá? Você tem coragem de olhar para fora. E muitas vezes, ainda mais porque esse ano você passou o ano inteiro num processo interno muito grande, você ficou olhando bastante para dentro, trabalhando muito seu autoconhecimento. Vai chegar uma hora que você fala, bem, beleza, agora já tô bem, agora já tô estável e eu preciso o quê? Olhar para fora. Agora tá na hora de eu dar esse passo e olhar para fora, tá? Mas são cartas muito positivas aqui em agosto, nesse primeiro aspecto social e familiar. Bons momentos também ao lado daqueles que você ama, tá? Momentos de felicidade, satisfação e tudo mais. Agosto, finanças e trabalho. Agosto, finanças e trabalho. Agosto, finanças e trabalho. Agosto,
energia esquisita. Vamos lá, a gente tem aqui 2 de espadas, 8 de espadas, não curto a energia dessa carta, tá? E uma lua. São cartas de muita densidade emocional. Primeiro que você começa agosto, eu não sei se isso tem necessariamente a ver com finanças e trabalho, apesar de ser o que eu pedi, eu acho que é mais sobre outras coisas. Eu vejo você começando o mês precisando estar na defensiva, você assim querendo fazer vista grossa para algumas coisas, indecisa, trazendo aquela energia do mês anterior da carta dos enamorados aqui, tá? Um pouco indecisa, um pouco querendo se proteger e não sabendo ainda onde você tá pisando para ver qual que é a melhor decisão a ser tomada. Uma sensação de aprisionamento desconfortável aqui desse 8 de espadas. Só que assim, calma, vou chegar lá. E aqui uma carta da lua, tá? Então, me parece que em agosto você vai ser obrigada a olhar para algumas questões que não são muito satisfatórias, tá? Porque essa trinca aqui não é uma trinca emocionalmente simples. Você dá conta? Você dá conta. Mas parece que você está colhendo aqui o resultado das coisas que você sentiu no mês anterior. Então, se no mês anterior você começou a questionar o quanto você recebe afetivamente, o quanto você recebe de troca profissional, o quanto você recebe das pessoas que te rodeiam e o quanto você se dedica, aqui você faz uma análise profunda emocional exatamente dessa questão. E isso acaba trazendo um pouco de impacto para os seus aspectos profissionais também, porque você não é uma pessoa que consiga ser isolar totalmente. Tipo, eu vou trabalhar, eu faço o que eu tenho que fazer independente do que eu esteja emocionalmente. Você vai, mas assim, a sua energia não fica igual quando você tá com questões emocionais, tá? Tem pessoas que passam batido, você nem sabe. Mas você sente que a sua energia, a sua capacidade de ação e de dedicação não é a mesma quando você não tá num estado muito bom, tá? Então, agosto, você vai precisar ter um olhar mais cuidadoso para isso, tá? Com certeza você vira esse jogo. Não vejo instabilidade financeira. Acho que travou, peraí. Ó, não vejo instabilidade financeira, pode ficar tranquila. A gente tem assim, esse rei de pentáculos aqui de ouros. A gente tem uma carta do carro, ou seja, existe um progresso. Você sai dessa situação, mas entenda que nesse processo vai bater uma vibe aí eremita, você vai se sentir sozinha, vai sentir necessidade de recolhimento e tá tudo bem. É sobre isso, nem sempre a gente tá festiva e radiante, porque se fosse isso não era uma leitura de tarô verdadeira, né? Vamos lá. Vamos sentir aspectos afetivos e afetuosos. Afetivos e afetuosos. Ó, a gente tem aqui um 6 de ouros. Nós temos um pajem de pentáculos e eremita. Mais uma vez, você ponderando o quanto você compartilha com o outro, o quanto você se entrega e de repente tentando entregar um pouco menos. Eu vejo você segurando um pouco essa onda e ainda numa sensação de introspecção, de solidão, mas eu não vejo uma solidão aqui já. Não é uma solidão triste, é uma solidão, solitude, é uma introspecção, é uma autoanálise. Então você estava num crescente muito radiante até o meio do ano. A partir de julho você começa a olhar para algumas outras questões que trazem uma necessidade de interiorização muito maior, tá? Aqui, inclusive, seria um momento muito bom, caso realmente essa energia esteja batendo, para você olhar para uma abordagem terapêutica, de repente, integrativa ou não, fazer uma leitura de tarô com mais profundidade, tirar as cartas para você entender qual seria o melhor caminho dentro do que você está sentindo, tá? Mas como eu disse, isso é passageiro. Nossa vida não é uma crescente infinita, não é um gráfico só de crescimento, porque a gente está na vida. E a vida é como aquele gráfico do coração, altos e baixos. É isso que faz a gente saber que está vivo, tá? Gosto muito dessa analogia porque faz muito sentido para mim. Vamos ver setembro, social e família. Setembro, social e família, qual que é a vibe? Social e família.
Voltou. Setembro, social e família, tá? A gente tem aqui a lua. Nós temos aqui 5 de paus e roda da fortuna. Então você ainda entra o mês naquela energia que eu estava falando até alguns minutinhos atrás, tá? Uma energia mais densa, uma energia mais introspectiva. Até aqui eu não vou dizer depressão, depressão é uma coisa muito forte, mas eu diria que você está ainda desconfortável emocionalmente, lidando com alguns conflitos, tá? Eu vejo que esses conflitos são muito mais internos, só que graças a Deus vem o vento da mudança aqui com a roda da fortuna, e é como se resgatasse você desse você saindo dessa sensação da situação e olhando para fora de novo. Então você sai desse processo de internalização e começa a olhar para fora de novo. E vai ser um super alívio para você, tá? Porque se a gente também fica 24 horas o tempo todo olhando para dentro, a gente cria situações desconfortáveis emocionalmente também, né? Vamos ver finanças e trabalho em setembro. Finanças e trabalho em setembro. Olha que interessante. Essa mágoa com a qual você começa, esse desconforto que está aqui relacionado também nesse 3 de espadas, lembra que eu falei para você que a energia muda ao longo do mês. Ela tem assim, como que eu posso dizer, uma inversão muito grande. Por quê? Porque ela se reverbera depois numa rainha de ouros e um 6 de ouros. O que isso significa, tá? O trabalho te ajudando a criar outros tipos de espaços mentais em que você foca novamente na sua vida, porque o trabalho te traz esse centramento. Você fala assim, não, cara, independente do que aconteça, peraí, eu não posso perder a minha estabilidade material, porque isso me traria mais questões emocionais. Então você foca naquilo que você faz. É como se você, não vou falar que é uma fuga, que o trabalho vira uma questão de fuga para você, mas você simplesmente tira o foco do problema e põe o foco no trabalho, que pelo menos ali você sabe que você tem resultado, tá? E você encontra ali ajuda. Então eu vejo aqui a possibilidade de pessoas sendo mais colaborativas no trabalho, você enxergando o trabalho como uma válvula de escape, mas não de um modo negativo, de um modo positivo, porque traz coisas boas para você essa postura, tá? Vamos ver setembro, aspectos emocionais amorosos, né? Como que você vai estar? Ixi, já caiu uma cartinha no chão. Aspectos afetivos, afetuosos, emocionais, amorosos no mês de setembro. Ok. Aspectos afetuosos, afetivos, emocionais e amorosos no mês de setembro. Ok. Como que será a finalização do mês de setembro nos aspectos afetuosos, afetivos? Ai, graças a Deus. Afetuosos, afetivos. Maravilha. Olha só. Isso aqui, olha que engraçado, né? Eu percebo que você entra sempre com a mesma energia e você sai com uma renovação. A gente tem você entrando aqui com um 5 de espadas, o 2 de espadas se repetindo e aqui o 7 de paus se repetindo. Então, como que você está entrando nesse aspecto afetivo, né, no mês de setembro? Em conflito, tá? Se sentindo prisioneira de alguma situação. A gente tem isso aqui no fundo do deck, que é um 8 de espadas. Se sentindo prisioneira de algum tipo de situação. E um pouquinho, assim, sinceramente, em crise existencial ainda, um pouco de conflito interno. Precisando entender que você precisa se posicionar e estabelecer limites. Limites de você com você mesmo, inclusive, não é só limite para o outro, porque às vezes a gente tem que dar limite até para o nosso próprio sofrimento ou desgosto, do tipo, sabe aquela coisa, eu choro 3 dias, mas depois eu sacudo a poeira e dou a volta por cima? É isso. E quando você decidir sacudir a poeira e dar a volta por cima, o carro e o 9 de ouro se apresentam, ou seja, você finalizando aí o mês de setembro com energia renovada, com energia para cima
e confiando que foi só um aspecto, uma fase, um momento, não é algo que vem para ficar na sua vida. Então, assim, as instabilidades vêm, elas fazem parte, mas você dá a volta por cima bonito, redondo, tá? Maravilhoso, fechando setembro aí com chave de ouríssimo, não é nem de ouro, é de ouríssimo. Vamos ver outubro no aspecto social e familiar. Outubro, social e família. Como vai ser o mês de outubro? Vamos ver se essa vibe se mantém, tá? Ótimo, show. Outubro, ai, maravilha. Ai, que bom que saiu essa carta. Eu tava sentindo falta dessa carta no seu jogo. Sentindo falta, ó. A gente tem aqui um rei de espadas, um 6 de copas. Amo a vibe dessa carta. E graças ao bom Jesus da Lapa, essa carta eu tava sentindo falta no seu jogo. A estrela. Essa carta, ela faz muita diferença nos seus jogos. Veja bem cada detalhe. Essa mulher, ela tá desnuda, ela tá entregue, ela tá com coragem, ela tá sendo abençoada e direcionada pelas divindades. Ou seja, o espiritual está muito ao lado dela. Então é como se o espiritual voltasse para perto de você, não que ele tenha se afastado, mas eu acho que naqueles momentos de instabilidade emocional, você acabou por se afastar um pouco do espiritual. E é justamente o contrário que a gente deve fazer, né? Eu sinto que a nossa fé ela é testada justamente nos momentos em que a gente tem alguma dificuldade, não quando tá tudo bem. Então aqui nesse mês de outubro, é como se você retomasse o poder da palavra, retomasse o controle sobre seus pensamentos, voltasse naquela postura de, poxa, eu sei meu valor, eu sei o que eu posso fazer, e não só o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer por mim. Você fazendo as pazes com esse momento e entendendo que esse momento já passou, ficou no passado, tá? A energia daqui para frente é outra. Então as vibes estarão muito mais tranquilas e harmoniosas para você e as pessoas que fazem parte da sua vida, que estão no seu entorno, tá? Vamos ver aqui os aspectos financeiros e de trabalho de outubro. Finanças de trabalho outubro. Olha que da hora, cara. Como a energia muda e vai mudando, assim, essas áreas da nossa vida, elas são relacionadas, né? Não tem como, a gente não roubou. Ó, a gente tá falando de finanças de trabalho, me sai As de ouros, 4 de ouros, Página de pentáculos, ou seja, o tarô é inquestionável a conexão energética que a gente tem com o oráculo, porque como que, né, de 78 cartas, eu jogo há tantos anos e eu ainda fico surpresa com a assertividade do tarô. Vamos lá, eu me declarando pro tarô no meio do seu jogo, né, sou dessas. Então aqui em outubro, você começa o mês de outubro já entendendo que o que você vai colher é proporcional ao seu plantio. Então você pode ficar absolutamente tranquila que eu não vejo você com nenhum problema financeiro, nenhuma perda financeira aqui no mês de outubro. Eu vejo você se mantendo estável. Não vejo ganhos extras acontecendo, mas não vejo você também perdendo nada no caminho, tá? Eu vejo você tendo mais paciência para compreender justamente esses movimentos da vida, que são ora ascendentes, ora descendentes. Vejo estabilidade aqui na questão do trabalho, vejo estabilidade na tua entrega, vejo você segurando no aspecto positivo o que tem que ser mantido próximo e o que não tem que ser mantido próximo, você também tendo coragem de entregar. Então perceba como você vai estar numa postura generosa também nesse mês, tá? Com o passar do tempo, à medida que você vai pegando experiência na leitura do tarô, você começa a entender que que os significados das cartas vão muito além necessariamente do que você aprende nos estudos. Tem outros tipos de percepções que você vai desenvolvendo ao longo da sua jornada que vão fazer muita diferença na sua leitura, tá? Então, assim, essa interpretação que eu estou fazendo aqui é uma interpretação que está conectada já com esses outros olhares. Então, só para enfim, que às vezes eu vou lendo para você e vou dando umas subdicas aí também no processo, tá? Vou tirar até um Monology aqui, uma cartinha da Lua, que eu sinto que tem momentos que rola tirar, para trazer um apoio maior.
As respostas que você precisa estão chegando. Ai, que maravilha. As respostas que você precisa estão chegando. Essa câmera tem um ponto de focagem que é num lugar específico. Nem sempre eu acerto. Pronto, aqui ó. As respostas que você está procurando estão chegando. Então, se você estiver angustiado com alguma coisa, pra mim essa carta é tipo assim, relaxa que tá tudo sob controle, você vai entender tudo já já. E eu gosto dessa sensação. Outubro, afeto, relações amorosas, relacionamentos que tem relação com entrega de sentimentos, emocionalidades. Como estará esse mês de outubro? Outubro, amor para a Fabi. Outubro, amor. Olha só, parece que depois de muito esforço é como se os anjos dissessem amém. A gente tem aqui 10 de paus. Fala de um cansaço, fala de uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu estou fazendo o meu máximo. Eu estou dando tudo de mim, tá? A gente tem um julgamento aqui. Na sequência, a gente tem uma imperatriz. Então, assim, é você oferecendo o seu melhor, você sentindo que está oferecendo o seu melhor, e é como se a espiritualidade falasse, caramba, tá, eu tô vendo que você está se esforçando pra caramba, deixa eu trazer um refresco, vai? Então, assim, aqui você voltando a se sentir da maneira que você estava lá no começo do ano, sabe? Fazendo aí as pazes com o teu aspecto feminino, trazendo aí mais um olhar mais amoroso para você mesma, tá? E isso acaba se refletindo nas tuas relações, ó, você deixando para trás essa sensação aqui que estava desconfortável nos aspectos amorosos. Opa! A Mira voltou debaixo para minha mesa, debaixo de novo, e eu fico com medo de passar a cadeira nela. Se eu te mostrar como que ela tá aqui, é tipo um quebra-cabeça. Mina, isso é demais, viu? Caiu no chão a carta da morte, é exatamente isso. É a finalização daquela sensação, daquela primeira carta, que é justamente esse período de exaustão, esse período de dedicação intensa, você enxergando a luz literalmente no fim do túnel, você refazendo as pazes. Nossa, total isso. Você refazendo as pazes com você. Olha a carta que me sai aqui, esse amor incondicional nesse 9 de copas. É você entendendo que teu valor não está ligado à resposta amorosa do outro. Seja esse outro um marido, um filho, uma pessoa que você é parente e tem uma relação afetuosa. Considerações finais. O sol. Você voltando a sentir aquele quentinho no coração, tá? Você fazendo as pazes de novo com o espelho. Você falando, não, cara, cadê aquela sensação empoderada que eu tava lá no começo? Eu quero resgatar aquilo. Então aqui você começa a prestar atenção. Ai, maravilhoso, olha o fundo do deck. Rainha de ouros. Mais uma vez, você prestando atenção naquilo que realmente importa. Você olhando para um aspecto feminino que não pode ser dissociado de quem você é e não pode ser dissociado das suas relações pessoais. Você é essa mulher generosa, você é essa mulher próspera, você é essa mulher que estende a mão para os outros, e você não vai deixar de ser porque você tem alguns abalos emocionais que são normais. Então você começa a entender que o autoconhecimento ele não é linear. Eu acho que isso resumiria assim, tipo, muita coisa que a gente deu aqui. O autoconhecimento, a cura, o nosso comportamento, a nossa evolução não é linear. Às vezes você tá super evoluído, de repente você faz uma cagada, sabe? Tipo, nossa, eu dei uma patada, eu tive um comportamento egoísta aqui, eu tive um comportamento... Você fala, ok, você é humana. Então, assim, tem um olhar amoroso também pra quem você é, tá? Não passando pano pra coisa errada, mas sendo tão acolhedora consigo mesma quanto você é com os outros. E às vezes você não é. Às vezes você é muito top pros outros e pra você, ó, carrasquinha, não pode. Vamos lá. Novembro, social e família. Novembro, social e família. Ó, começamos de novo com esse 9 de copas maravilhoso. Já tem um prenúncio de coisas positivas aqui, maravilhoso. Temperança. Ops. As de copas. Já mudou completamente, graças a Deus, a energia. Novembro aqui, final do ano, cartinha da temperança. E as de copas, equilíbrio emocional, tá? No aspecto de convívio, você é muito mais feliz, realizada, vejo mais leveza nas relações pessoais, tá? Por que mais leveza? Porque você entendeu que o equilíbrio
é o caminho para você estar em paz por dentro e por fora. Então, assim, é o que eu te falei, saber que altos e baixos existem, saber que é possível que você passe por altos e baixos sem perder tudo que você já conquistou emocionalmente, tá? Entender que essas conquistas, elas não são perdidas, porque existem momentos na vida em que às vezes a gente não tá lá na nossa melhor performance. O que mais, Tarô? Mais uma carta com outro aspecto. Ó, um 6 de copas, que não me deixa mentir, você fazendo as pazes com questões que já rolaram lá no passado, inclusive, de repente, até com pessoas que trouxeram algum tipo de mágoa, de desconforto, de incômodo, tá? Eu gosto, é uma vibe meio, como que eu posso dizer, oponoponesca, tá? Então fica a dica, em novembro, para você também trabalhar em oponopono. Vamos ver. Aspectos financeiros e de trabalho aqui no mês de novembro. Cara, olha isso. Trabalho e finanças, 9 de ouros. Fabi, de novo, o 6 de copas. Você tá ligada que a energia aqui financeira desse ano é muito positiva para você, tá? Eu vejo uma boa administração do dinheiro também. Ai, que ótimo. Olha só, pode esperar ótimos momentos a dois nesse mês. Ótimos momentos a dois. E vou te falar mais. Talvez você resolvendo algumas questões que no passado, isso eu tô falando de relacionamento, tá, com o seu marido, que no passado te traziam uma certa tristeza. Você parando de olhar para as taças que estão derramadas e olhando para as taças que estão cheias. Então, ao invés de ficar, nossa, mas tem tal defeito, tal situação, tal coisa que eu não gosto nessa pessoa, você começa a olhar para aquilo que tem de bom. Opa, quase derrubei tudo. Você começa a olhar para aquilo que tem de bom. Então, assim, é aquilo, né? A gente pode não mudar as pessoas e as situações, mas se a gente muda o nosso ângulo de visão, a gente muda, assim, o resultado das coisas, você entende? Outro dia, conversando com um amigo, ele falou uma coisa muito significativa pra mim. Ele falou assim, o começo das coisas, das relações, enfim, de qualquer coisa na vida, o começo o começo se dá por nossa iniciativa. O fim, eu já desejei. Essa frase ficou muito marcada pra mim, porque assim, o como a vida vai te entregar, o que você já co-criou no fim, não importa, entende? O que importa é que o meio do caminho você esteja atenta para altos e baixos, entendendo que não é um caminho linear ou um caminho de ascensão sem nenhum tipo de intercorrência, porque isso não existe, tá? E esteja atenta para co-criar mentalmente os finais que você quer, ou seja, pô, eu tenho o objetivo de comprar uma casa na praia. Você está se vendo morando na praia realizada? Você está co-criando essa realidade mental? Nós somos o que nós pensamos e o que nós comemos. Então fica a dica aí com essa frase aí, porque ela é real. Vamos lá agora para amor. Amor no mês de novembro, relações de afeto, emocionalidades. No mês de... Opa, querido, vamos devagar. Mês de novembro... Não, eu não quero ir devagar, quer ir rápido. A gente tem aqui um as de copas, gosto muito. Renovação emocional, renovação energética. Você bebendo na taça das boas emoções, tá? Gosto muito. Vai estar tudo tão gostosinho que os sentimentos vão estar o quê? Transbordantes. Nossa, mas... O que mais, Tarô? Vamos falando aqui. Sentimentos que transbordam. Nossa, muito isso. Sentimentos que transbordam. A gente tem aqui um 3 de copas que não me deixa mentir. Momentos de descontração, momentos comemorativos, momentos em que você fala, caramba, meu, olha toda a minha trajetória, olha tudo que a gente realizou, olha tudo que fez sentido. E por que tudo está começando a fazer sentido e você está nesse movimento de gratidão? Porque você aprendeu com a energia da Rainha de Espadas aqui a falar o que você sente, a se posicionar, a entender que comunicação em toda relação envolve liberdade de expressão, envolve você entender também que o jeito do outro, às vezes, de amar, não é o seu jeito. Tem pessoas que amam por atos de serviço, tem pessoas que ficam na questão, na oralidade, falando, enfim, palavras que o outro gostaria de ouvir, tem gente que faz isso na ação. Então, assim, entendendo que não existe como transformar a maneira que o outro ama, existe entender como o outro ama e entender que não necessariamente
O fato dessa pessoa não amar do jeito que a gente acha o ideal não quer dizer que ela ame menos, tá? Olha isso. As de paus, energia e força para novos começos. E assim, não vou poder mentir para você também que isso aqui também representa aí possibilidades bem interessantes de namoro, se é que você entende. Vai namorar bastante então em novembro, tá, querida? Aspectos físicos aí sendo privilegiados, relações fogosas, com entrega, com entusiasmo, tá? Vamos ver em dezembro, social e família. 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 Alguma outra carta, tarô? Dezembro, social e família. O que mais? Dezembro, social e família. Já sei, outro deck, né? Tá bom. Dezembro, social e família. É sempre assim, engraçado, né? Dezembro, social e família. Ok. Meu Deus, que louco isso, cara. Isso nunca aconteceu numa leitura. Nunca. Bom, vamos por partes. Primeiro que a gente tem no fundo do deck aqui uma roda da fortuna. Gosto desse movimento, encerramento de ciclos. E é claro, final de ano a gente está sempre encerrando um novo ciclo. E não é um ciclo astrológico. A gente é tão condicionado ao final do ano tudo acaba e começa outra coisa. A gente sabe que é só um dia seguinte que amanhece e tá tudo bem. E o tempo não é esse tempo, né, cronológico, como a gente sabe. O tempo do universo é diferente, mas existe uma energia que a gente coloca no mês de dezembro, uma energia de finalizações, uma energia de novas conexões, enfim. A gente tem aqui você começando com a carta do mundo, no meio do caminho um 8 de paus e finalizando com o universo. Agora sim, você tá percebendo isso aqui, cara? Isso aqui nunca aconteceu numa leitura, nunca. São dois decks diferentes com a mesma carta. Então o que eu posso te dizer é que o mês de dezembro vai ser um mês que você vai olhar para trás e falar assim, cara, tudo que rolou nesse ano foi muito significativo, valeu a pena os altos, os baixos, valeu a pena tudo aquilo que eu evoluí, tudo aquilo que eu aprendi. Você vai chegar no fim do ano com uma sensação de plenitude gigante. E mais, com força de renovação para começar o mês seguinte, já em janeiro, com os planos que você teve como metas se realizando, tá? Nossa, que finalização incrível para dezembro. Que mais, tarô? Nossa, incrível, real. Outra energia para dezembro. Agora nós vamos ver finanças e trabalho. É um mês que a gente está correndo bastante, normalmente, para ter aí uns dias de folga no fim do ano. É sempre uma pausa importante para a gente rever a nossa evolução durante o ano, para a gente rever, né, e fazer uma avaliação, finanças e trabalho, fazer uma avaliação do que valeu a pena, o que precisa ser mudado, o que pode ser mantido. Adoro fazer esses balanços. Que mais? Ai, que susto, Ian! Meu filho chegando aqui, achei que era um bandido. Ai, louca, né? Olha só, então aqui no mês de dezembro, para finanças e trabalho, a gente tem... Oi, amor. Tô fazendo uma leitura. A gente tem aqui um 5 de paus, tá? Ou seja, isso daqui representa para mim os altos e baixos que você passou, porque altos e baixos trazem essa energia de instabilidade. O 5 fala de instabilidade, né? Você passou por essa energia de instabilidade. Isso trouxe algumas preocupações para você nesse 5 de espadas. Só que isso foi dissipado. A gente tem aqui o 3 de paus, quando você olha para fora e vê que existem outras possibilidades para você. Você não precisa ficar focada necessariamente só naquilo que existe, só naquilo que tem naquele momento. Você pode olhar para fora e não somente para dentro. Então é você fazendo um balanço, tá? Entendendo mais... tem uma coisa muito importante a ser ponderada aqui, ó. Você entende que a gente evolui à medida que a gente tem o quê? Pessoas ao nosso redor tão bem intencionadas, ou seja, não existe assim
é meio indissociável da gente viver numa ilha, isolado. Ninguém é uma ilha. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque você tá olhando para fora aqui e você tá enxergando que com o auxílio dos outros as coisas fluem e desenrolam melhor. Então o seu senso de pertencimento, o seu senso de colaboração, ele acaba sendo estimulado no mês de dezembro. Isso vai reverberar no seu trabalho e nas suas finanças também, tá? De maneira bastante positiva. Muito, muito bom. Vamos ver agora os afetos para o mês de dezembro. Afetos, relações afetivas, amor. Ó, a carta perfeita já saiu, tá? Realeza de Copas, que é o que fala exatamente do que se trata, do que se tratam essas emocionalidades aqui. A gente tem a sacerdotisa, tá? Eu vou te falar o que eu acho dessa sacerdotisa nessa leitura de agora para você. A Imperatriz. Olha só, Fabi, a sacerdotisa para mim representa aqui, apesar de ser uma leitura um tanto quanto clássica dela, você foi alguém que aprendeu, né, nesse ano todo aqui de 2023, começou lá atrás em 22, mas você aprendeu a desenvolver a sua intuição e a dar ouvidos para ela. Quando você aprendeu a entrar nesse aspecto da sua vida que durante um tempo você não mexia, vamos dizer assim, você começou a enxergar que isso daria frutos. E isso trouxe frutos para você. Frutos emocionais muito positivos. Eu vejo que, sabe aqueles saltos de amadurecimento que a gente tem na vida? Sei lá, quando você passa, por exemplo, dos 37 para os 42. Nem 37, eu digo 35, são setênios que fazem diferença. Você dando um salto quântico aqui, espiritual, emocional, de realização pessoal, você agora é uma mulher que consegue diferenciar intuição de paranoia, intuição de pensamento excessivo, intuição de obsessão. Eu vejo você, assim, conectada como se estivesse bebendo na fonte realmente do divino, tá? Eu acho que isso diz muito sobre todo esse trabalho de autoconhecimento que você vem fazendo no último ano. Fecha 2020. Com chave de ouro, de verdade, realizada, sentindo que o teu lugar é exatamente onde você está, que você pode passar para o seu filho o que há de mais importante, que você pode passar para o seu marido, para as pessoas que estão ao seu redor, o que é de mais importante, e mais do que isso, se enxergando como uma verdadeira fortaleza. Isso para mim é o mais importante, tá? Que você feche o ano com a sensação de que você é uma fortaleza e que nada é capaz de abalar. Uma estrutura que tem bases sólidas. Lembre disso. Minha querida, que leitura potente. Que leitura potente. Eu acho que, como eu te disse, a nossa conexão ela é muito forte. Eu sei que muitas coisas que eu gravei nesse vídeo aqui são iluminações que vêm aí da nossa egrégora que trabalha junto, dos mentores que trabalham junto comigo. A sua leitura, ela sempre tem um aspecto espiritual muito grande, e eu sei que é porque você está trabalhando muito essa vertente na sua vida atualmente. Então eu só quero dizer mais uma vez, obrigada pela confiança, que a gente possa passar muitas vezes ainda juntas no ano de 2023 e ao longo da sua vida, e que essas mensagens que estão aqui sirvam de ponte para novos começos, de ponte para novas formas de ver a vida, de ponte para conexões com pessoas que realmente você pode aprender com elas e ensiná-las também a ter uma vida melhor, a se relacionar melhor e olhar para a vida com um olhar amoroso, que